Conta um Conto apresenta, de Edgar Allan Poe, manuscrito encontrado numa garrafa. Narração, Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição. Caso queira ser um colaborador desse projeto, encontre na plataforma apoia-se/Conta um Conto uma forma de ajudar mensalmente. Caso queira fazer uma ajuda esporádica, na chave Pix, marcelofc18@hotmail.com. Essa é a chave. Muito obrigado e vamos até a história. Publicado em 1833. Manuscrito encontrado numa garrafa. Quem não tem mais do que um momento de vida não pode dissimular. Quinault Ates. Da minha pátria e da minha família eu tenho pouco a dizer. O meu mau procedimento e o decorrer dos anos tornaram-me estranho a ambas. Graças ao meu patrimônio, tive o benefício de uma educação pouco vulgar. E a inclinação do meu espírito para a contemplação deu-me possibilidades de classificar metodicamente todo esse material instrutivo acumulado pelo estudo aturado. As obras dos filósofos alemães, sobretudo, causaram-me infinitas delícias. Não por admiração pela sua eloquente loucura, mas pelo prazer que, por virtude dos meus hábitos de rigorosa análise, sentia surpreendendo os seus erros. Censuraram-me diversas vezes o gênio azedo e a falta de imaginação. O pirronismo das minhas opiniões tornou-me célebre. Eu temo realmente que uma forte inclinação para a filosofia da física tenha impregnado o meu espírito de um dos defeitos mais comuns desse século, ou seja, o costume de relacionar com os princípios dessa ciência as circunstâncias menos suscetíveis de semelhante relação. Eu considero oportuno esse preâmbulo, perante o receio de que o incrível relato que eu vou fazer seja considerado como o frenesi de uma imaginação desvairada, e não como a experiência positiva de um homem para o qual não existiram nunca as lucubrações imaginativas. Após muitos anos sem proveito numa longa e longínqua viagem, embarquei em 1800 em Batávia, na seca e populosa ilha de Java, para dar um passeio pelo arquipélago das ilhas de Sonda. Eu ia como um simples passageiro, visto que não me impelia outro móvel além da minha instabilidade nervosa, sempre tentadora como um mau espírito. A minha mente andava... Bem, o barco tinha aproximadamente 400 toneladas. Fora construído em Bombay e ia carregado de algodão, lã e óleo das laquedivas. Levávamos também outro carregamento: açúcar de palma, cocos e algumas caixas de ópio. Durante alguns dias, permanecemos ao largo da costa oriental de Java, sem outro incidente que cortasse a monotonia da viagem, além do aparecimento de algumas ilhotas. Uma tarde, estava eu apoiado à borda do tombadilho, quando eu vi uma singularíssima nuvem isolada no lado noroeste do céu. Uma nuvem. Distinguia-se não só pela sua cor, como por ser a primeira que tínhamos visto desde a partida de Batávia. Examinei-a atentamente até o pôr do sol. Então estendeu-se de este para oeste, marcando no horizonte uma linha nítida de vapor que parecia um traço de uma costa muito baixa. Mas de repente a minha atenção foi distraída pelo aspecto vermelho escuro da lua e pela estranha fisionomia do mar. Este último sofrera uma rápida transformação. A água parecia mais transparente que de costume, e distinguia-se o fundo com toda a nitidez. Não obstante isso,
Ao deitar a sonda, verificamos que estávamos a uma altura de 15 braças. O ar tornou-se intoleravelmente cálido e estava carregado de exalações semelhantes às que emanam do ferro incandescente. Com a noite, a brisa amainou completamente e fomos envolvidos por uma calma absoluta. A chama de uma vela ardia sem o menor movimento sensível, e um cabelo suspenso entre o indicador e o polegar caía direto, sem a mais pequena oscilação. No entanto, como o capitão dizia que não havia nenhuma ameaça de perigo, e como derivávamos para a terra, ficamos tranquilos. Colheram-se as velas e lançou-se a âncora. Não se pôs vigia de quarto e a tripulação, composta principalmente de malaios, deitou-se sobre a ponte. Fui para o meu camarote com alguma inquietação, porque eu tinha o pressentimento de uma desgraça. Todos aqueles sintomas faziam prever um ciclone, claro, mas quando disse para o capitão, este encolheu os ombros e voltou-me as costas sem me responder. Como não podia conciliar o sono, à meia-noite subi para a coberta. Ao pôr o pé sobre o último degrau, fiquei aterrado com o rumor profundo, semelhante ao que produz a rotação rápida de uma roda de moinho. E antes que pudesse averiguar a causa, eu reparei que o navio estremecia, sacudido violentamente. Um golpe de mar deitou-o de lado e, passando por cima de nós, varreu a coberta. A própria fúria do vento contribuiu para o salvar, embora mergulhasse quase por completo na água. Como os seus mastaréus ficaram livres, tornou a levantar-se lentamente. Vacilou um instante sobre a enorme pressão da tempestade e, por fim, voltou à antiga posição. Eu escapei da morte milagrosamente. Atordoado pelo violento choque da água, encontrei-me ao voltar a mim entre o cadastro e o timão. Consegui com muito trabalho pôr-me em pé e, ao olhar à minha volta, imaginei que estávamos no meio de uma arrebentação de mar contra os escolhos. Tão terrível era o torvelinho que nos encontrávamos. Ao cabo de alguns momentos, ouvi a voz de um velho sueco que tinha embarcado minutos antes do navio abandonar o porto. Chamei-o aos gritos e, cambaleando, dirigiu-se a mim. Em breve percebemos que éramos os únicos sobreviventes do desastre. Tudo o que estava sobre a coberta, exceto nós, tinha ido pela borda fora. O capitão, os marinheiros, todos morreram durante o sono, porque os seus camarotes foram inundados. Sozinhos, nada podíamos fazer para salvar o navio. Nem tampouco nos deixava pensar nisso a certeza que tínhamos de que íamos morrer de um momento para o outro. Éramos acossados pelo furacão e a água precipitava-se por todos os lados. No entanto, verificamos que as bombas funcionavam e que o carregamento não tinha sofrido muito. E durante 5 dias e 5 noites inteiras, em que vivemos de alguns pedaços de açúcar de palma, o barco continuou sua correria pela incalculável rapidez, impelido pelas correntes de ar que se sucediam assustadoramente, que, sem igualar o primeiro ímpeto do tufão, eram, no entanto, muito mais terríveis que as de qualquer outra tempestade conhecida. Nos primeiros dias, a nossa rota, salvo ligeiras variações, foi a de sudoeste em direção às costas da Nova Zelândia. No 5º dia, o frio aumentou. Embora o vento viesse do norte, o sol ergueu-se com um resplendor amarelento e doentio, sem projetar uma luz clara. Não se via nenhuma nuvem e, no entanto, o vento esfriava e soprava furioso. Cerca do meio-dia, o aspecto do sol chamou a nossa atenção. Realmente, ele não desceria uma verdadeira luminosidade, mas uma espécie de fulgor, sombrio e triste, sem reflexos,
como se todos os seus raios estivessem polarizados. Antes de mergulhar no mar, o seu clarão central desapareceu repentinamente, como se um poder inexplicável o tivesse apagado de súbito. Não era mais que uma rosa pálida e prateada quando se precipitou no oceano insondável. Inutilmente esperamos a chegada do sexto dia. Esse dia não chegou ainda para mim. Para o sueco, não chegou nunca. A partir deste momento, estivemos sepultados em trevas muito espessas e não distinguíamos um objeto a 20 passos do navio. Envolvia-nos uma noite eterna que não era sequer aliviada pelo resplendor fosfórico do mar, o qual estávamos acostumados nos trópicos. Observamos igualmente que, apesar da tempestade continuar raivosa e enfurecida, já não sentíamos nenhuma ressaca nem nos alvacentos carneirinhos que nos acompanhavam e sacudiam dias antes. Em volta de nós, o horror, a escuridão impenetrável e o negro deserto de ébano líquido. Pouco a pouco, ia se infiltrando no espírito do velho sueco um terror supersticioso, e a minha alma mergulhava em muda estupefação. Abandonamos por completo toda a reparação e cuidado com o barco e, abraçados a um pau de mezena, passeávamos os nossos olhares amargamente sobre a imensidão oceânica. Faltavam-nos meios para calcular o tempo e não podíamos mais fazer a pequena conjectura sobre nossa situação. Estávamos certos, contudo, de ter ido muito mais para o sul que nenhum dos anteriores navegantes, e surpreendia-nos não encontrar o natural obstáculo de gelo. Cada minuto nos parecia ser o último da nossa existência, e cada onda nos parecia a derradeira que veríamos. Realmente, só por um milagre escapamos de ser engolidos pelo mar em fúria. Bem, o meu companheiro falava da leveza do carregamento e recordava as excelentes qualidades do navio, mas eu já tinha renunciado de antemão à vida e preparava-me melancolicamente para a morte, que nada poderia deter mais de 1 hora, quem sabe 2, porque a cada novo avanço do barco, aquele mar negro e prodigioso adquiria um aspecto mais lúgubre, mais fatal, e às vezes, a uma altura maior do que a do albatroz, a respiração nos faltava. Outras vezes descíamos vertiginosamente ao fundo de um inferno líquido, onde não parecia existir ar nem som. Estávamos no fundo de um desses abismos quando um súbito grito do meu companheiro rasgou sinistramente a noite. "Ali! Ali!" exclamou ao meu ouvido. "Deus onipotente!" A luz vermelha, com um brilho sombrio e triste, flutuava e lançava sobre o barco um reflexo vacilante. Levantei o olhar e vi então um espetáculo que me gelou o sangue nas veias. A uma altura tremenda, justamente por cima de nós, e sobre a própria crista do precipício, passava um barco gigantesco. Um barco, talvez, não sei, 4.000 toneladas. Embora empoleirado no alto de uma onda 100 vezes mais alta do que ele, parecia de dimensões muito maiores do que a de qualquer outro barco de linha ou da Companhia das Índias. O seu enorme casco, pintado de um negro carregado, não era aligeirado por nenhum dos ornamentos próprios dos navios. Uma simples fileira de canhões devolvia, refletida pela sua superfície polida, a luz de inumeráveis faróis de combate que se balançavam nos seus mastros. Mas o que nos inspirou maior assombro e terror foi o fator de navegar com as velas desfraldadas no meio daquele mar sobrenatural e tempestuoso. E durante um momento de supremo terror, vacilou no alto do abismo, depois estremeceu, e
inclinou-se e por fim deslizou pela vertente abaixo. Eu ignoro como pude conservar o sangue frio para dominar o pavor. Recuando o mais possível, aguardei impávido a catástrofe que devia esmagar-nos. A nossa embarcação já não lutava com o mar e mergulhava de proa lentamente. E assim, pois, o enorme e misterioso navio chocou com a parte do nosso, que já estava debaixo d'água, do que resultou eu ter sido arremessado para o kodame da sua maestração. E quando eu caí, o navio teve um momento de quietação. Depois virou rapidamente e isso, sem dúvida, foi produzindo uma natural confusão. Fez com que a minha presença passasse despercebida. Eu não tive muito trabalho de escapar, sabe, sem ser visto pela escotilha principal. E pude esconder-me no canto mais obscuro e afastado da calheta. Eu não sei dizer como nem por que o fiz. O que me levou a isso foi um vago sentimento de terror que se apoderou do meu espírito perante o aspecto da tripulação. E que tripulação! Não me lembro de nenhuma raça que apresentasse aquelas características de indefinível raridade que pudesse produzir tantas razões de dúvida e de desconfiança. A tripulação apenas tinha conseguido ocultar-me quando senti um ruído de passos. Um homem passou diante do meu esconderijo. Não podia ver-lhe o rosto, mas pude observar-lhe o aspecto geral. Tinha toda a aparência de um ser débil e caduco. Os joelhos dobravam-se-lhe sobre o peso dos anos e um tremor constante sacudia-lhe o corpo. Ele falava consigo mesmo, com voz débil e entrecortada, em palavras de um idioma incompreensível. Enquanto revolvia um canto onde se empilhavam instrumentos de forma estranha e cartas de navegação deterioradas. Os seus gestos, suas atitudes eram uma mistura singular da fraqueza de uma segunda infância e da dignidade solene de um deus. Ao fim de um certo tempo, ele voltou para a coberta e já não mais o vi. Apossou-se da minha alma tal sentimento que não encontro palavras para exprimir. Uma sensação impenetrável, a análise que não tem tradução nos dicionários conhecidos e cuja significação receio muito que não venha a encontrar-se no futuro. Para um espírito constituído como o meu, esta última consideração era um verdadeiro suplício. Eu tenho o pressentimento de que não poderei revelar nunca a verdadeira significação das minhas ideias. No entanto, é lógico, de certa maneira, que estas permaneçam indefiníveis, visto que brotam de fontes absolutamente inéditas. Um novo sentimento, uma nova identidade incorporou-se na minha alma. Já há muito tempo que pisei pela primeira vez a coberta deste navio, e os raios do destino concentram-se cada vez mais. Que gente incompreensível! Passam ao meu lado sem me ver, embebidos em meditações cuja natureza eu não posso adivinhar, horas. Seria loucura minha esconder-me deles, porque eles não podem me ver. Há pouco passei em frente do imediato, e antes disso aventurei-me a ir até o próprio camarote do capitão, onde arranjei o que precisava para escrever o que antecede e o que se seguirá. Eu tenho a intenção de escrever esse relato de vez em quando. É certo que não terei forma, nem ocasião de o transmitir ao mundo, mas pelo menos tentarei. E em último caso, porei o manuscrito numa garrafa e vou lançá-lo ao mar. Eu fiz recentemente muitas observações sobre a estrutura do barco. Embora bem armado, eu não creio que se trate de um navio de guerra. A sua maestração e tripulação repelem esta ideia. Eu sei perfeitamente o que não é.
mas ser-me impossível dizer o que é. Examinando a forma estranha e singular desse navio e as suas colossais proporções, a prodigiosa quantidade de velas que tem e a sua proa severamente simples, a sua popa de um estilo exagerado, eu creio que a percepção de coisas não completamente desconhecidas atravessa o meu espírito como um relâmpago, misturando-se sempre a estas sombras flutuantes da memória, uma inexplicável recordação das velhas lendas estrangeiras de séculos antiquíssimos. Eu examinei cuidadosamente todo o madeiramento do barco. Ele é feito de materiais desconhecidos para mim e parecem-me impróprios para o uso a que foram destinados. Eu estou me referindo à sua extrema porosidade. É considerado, independentemente do desgaste natural resultante de uma longa navegação por estes mares e da podridão da velhice. Talvez se ache demasiado sutil a observação que eu vou fazer, mas dá-me a impressão de ser feito de uma madeira muito semelhante ao roble espanhol, se o roble espanhol pudesse ser dilatado por processos artificiais. Relendo a frase anterior, eu lembro-me do curioso dito de um velho lobo do mar holandês. É positivo, dizia, sempre que duvidavam do que dizia. Como é positivo que um mar onde os barcos engordam como os copos vivos dos marinheiros. Há aproximadamente uma hora, tive a audácia de me deter no meio de um grupo de indivíduos da tripulação. Não repararam em mim e, embora permanecesse no meio deles, parecia que não terem o mais pequeno conhecimento da minha presença. Tal como o seu companheiro que vi pela primeira vez na calheta, todos eles tinham o aspecto de uma grande decrepitude. Seus joelhos tremiam de debilidade. A velhice curvava-lhe as costas e a pele deles era enrugada. Tremia com o vento, sabe? A voz era surda e sacudida. Os olhos estavam molhados de lágrimas senis e os cabelos grisalhos pareciam fugir com a tempestade. Em volta deles jaziam espalhados instrumentos matemáticos de formas muito antigas e de emprego já fora de uso. O navio, com todas as velas desfraldadas, corria em direção ao sul, sacudido e abanado pelo mais terrível inferno líquido que um cérebro humano possa conceber. Abandonei a coberta por não poder permanecer nela. A tripulação, no entanto, não mostra sofrer qualquer abalo. Parece-me um milagre dos milagres que o mar não nos tenha engolido de uma vez para sempre. Estamos condenados, isso não há dúvida, a bordejar indefinidamente pela eternidade, sem nunca mergulharmos no abismo de fato. Deslizamos como aves marinhas sobre ondas 1000 vezes mais altas e temíveis que qualquer onda conhecida. Outras ondas colossais levantam sua crista por cima de nós, como demônios que não pudessem passar de simples ameaças e às quais fossem proibido destruir-nos. Acabei por atribuir essa boa sorte perpétua à única causa natural que pode explicar semelhante efeito. O navio pode ser mantido por alguma forte corrente ou por redemoinhos submarinos. Só pode ser isso. Eu vi o capitão, frente a frente, do seu próprio camarote, mas como eu supunha, não me prestou a menor atenção. Embora haja nele nada de superior ou inferior a qualquer outro homem, o assombro que eu senti na sua presença era impregnado de respeito e de terror supersticioso. Tem um pouco mais ou menos a minha estatura. É bem proporcionado e de aspecto robusto, mas a sua constituição não revela um vigor extraordinário. O que é verdadeiramente singular
é a expressão do seu rosto, a intensa, a terrível e sugestiva aparência de velhice, tão completa, tão absoluta, que cria no meu espírito um sentimento inefável à medida que vou olhando para ele, a sua fonte, embora pouco enrugada, parece ter 1000 anos. Os seus cabelos grisalhos guardam o passado e os seus olhos mais cinzentos ainda, como que profetizam o futuro. O chão do seu camarote está juncado de estranhos volumes, com cantoneiras de ferro, de instrumentos científicos desusados e de antigos mapas que, de alguma forma, completamente esquecidos. Tinha a cabeça apoiada sobre as mãos, e o seu olhar ardente e inquieto devorava um pergaminho com a assinatura e os selos reais. Ele falava consigo próprio, como aquele marinheiro que vi pela primeira vez na calheta, e murmurava em voz baixa algumas sílabas de uma língua estranha. Embora estivesse muito perto dele, parecia-me que a sua voz chegava aos meus ouvidos vinda de 1 milha de distância. O barco e o seu recheio estão impregnados do espírito de outras épocas. Os homens da tripulação deslizam como sombras dos séculos sepultados. Nos seus olhos vive a inquietação dos pensamentos ardentes. E quando, ao cruzarem comigo, as suas mãos são iluminadas pela luz lívida dos fanais, sinto qualquer coisa que eu nunca senti. Embora a minha vida esteja cheia de loucura das antiguidades, embora me tenha banhado na sombra das colunas arrumadas de Baalbek, de Tadmor e de Persépolis, de tal forma que a minha alma acabou por ser uma ruína. Quando eu olho à minha volta, envergonho-me dos antigos terrores, é claro. Se a tempestade até agora me fez estremecer de horror, que sensações e que palavras para exprimir necessitaria agora em face da batalha do vento e do oceano, uma batalha para a qual os conceitos vulgares de turbilhão não podem dar a menor ideia. O barco ficou literalmente mergulhado nas trevas de uma noite eterna, num caos de água sem espuma, mas a distâncias circulares de 1 légua, aproximadamente, podemos avistar bem distintamente, e de vez em quando prodigiosas superfícies de gelo que sobem para o céu desolado, como se fossem as muralhas do universo. Como eu supusera, o navio está indubitavelmente numa corrente, se se pode chamar assim aquilo que vai rugindo e uivando através das brancuras glaciais, e que produz no lado sul um ruído estrondoso, 1000 vezes mais forte que uma catarata caindo verticalmente. E é impossível imaginar o horror das minhas sensações. No entanto, a curiosidade de penetrar o mistério dessa terrível região é mais forte do que o terror, e até me reconcilia com a odiosa fisionomia da morte. Não tem dúvidas. Não há, de que nos precipitamos à busca de um segredo incomunicável, cujo conhecimento só se consegue à custa da vida. Talvez essa corrente nos conduza ao próprio polo. E por muito estranha que seja esta suposição, é preciso acreditar nela. A tripulação passeia sobre a ponte, inquieta e trêmula. Todos os rostos têm uma expressão mais nova, mais parecida com o ardor da esperança do que com a apatia e do desespero. Como levamos todas as velas desfraldadas e o vento nos empurra, há momentos em que o navio salta para fora do mar. E de súbito, horror dos horrores, o gelo nos cerca e abre-se repentinamente à direita e à esquerda, e damos voltas vertiginosas em imensos círculos concêntricos em redor de bordas gigantescas de um enorme anfiteatro, cujos muros se prolongam para além das trevas e do espaço.
mas já não me resta tempo para sonhar com meu destino. Os círculos apertam-se rapidamente e mergulhamos no abraço, cada vez mais cingido, do turbilhão. E através do mugido horrível do oceano e da tempestade, o navio estremece e, oh meu Deus, afunda-se. Fim do conto. Agora, aqui comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Agora eu fico pensando, qual foi o processo de criação? Nem tanto o processo de criação, mas aquela luz que acende na gente. Qual foi essa luz que acendeu do Edgar Allan Poe de escrever esse conto? Acredito, ele foi viajado, esteve na Europa, apesar de ser americano. Acredito que tenha sido num barco, né? Ele pode ter tido esse lampejo num barco ali, né? Num navio, viajando no mar. E se houve esse lampejo nesse momento, acredito que foi horroroso para ele. O simples fato de supor que ele poderia passar por isso, morrer e viver o seu inferno numa eterna busca, num eterno vagar por um inferno congelado no oceano, com seres estranhos que não o veem. Acredito que cada qual está preso no seu próprio inferno pessoal, mas compartilhando ali uma embarcação. Me fez lembrar, eu acho que eu estava conversando sobre esse conto, porque alguém me pediu esses dias, pediu no Instagram, e vocês podem me seguir no Instagram, gente do céu, pelo amor de Deus, me segue lá no Instagram, porque lá eu consigo ver com mais calma, claro, todas as sugestões, né? E alguém me pediu no Instagram um manuscrito encontrado numa garrafa do Edgar Allan Poe, e eu já tinha narrado, porém com uma qualidade muito ruim. Eu acho que foi os primeiros contos que eu narrei, e aí eu postei uma foto aqui muito bonita de uma capa da Dark Side do Edgar Allan Poe, e o Silva mandou um abraço, que é um grande escritor, né, da turma da Rua 13, a Domi Milani, que é maravilhosa, o Igor Girão, que é incrível, escritor lá de Fortaleza, meu grande amigo. O Igor tem um conto aqui do Batman, joga aí, Batman conta um conto, vocês vão ver uma saga maravilhosa. E o Edgar Machado também mandou, a Inês, escritora também, minha querida Inês, Conto Contado, mandou. E o Fredson Oliveira, que é um técnico em eletrotécnica, faz, né, engenharia elétrica, é um músico, fã do Mozart, né? Ele falou, professor, narra o manuscrito encontrado numa garrafa. Eu já tinha narrado, só que não basta, né, cumprir ali com as sugestões. Quando o conto não está legal de se ouvir, eu tento narrá-lo novamente. Esse foi o caso, e muito provavelmente, quando eu tiver melhores condições técnicas, eu vou narrá-lo novamente. Aliás, eu adoro o terror náutico. Escrevi um conto sobre terror náutico que se chama Nerrabikal, a Ilha das Cobras. Eu acho que é mais fácil de achar digitando um conto, a Ilha das Cobras. E se trata de uma ilha que existe aqui no Brasil, né? A Ilha da Queimada Grande, e trata de um naufrágio também próximo a essa ilha, e vocês já podem imaginar, tem mais de 8, 9 cobras por metro quadrado nessa ilha, é terrível. Então gostei muito de passar esse tempo com vocês, espero poder em breve narrar outro conto do Edgar Allan Poe. E me diz, comentem. Primeiro vai lá no Instagram e me segue lá no Instagram para a gente poder conversar. Conta um conto _Favaro. Vai lá no Insta. E depois comenta aqui qual é o conto do Edgar Allan Poe que você mais gosta. Beijos, fui!